Chegamos a uma classe gramatical tendenciosa, delicada, complicada, estranha, herege, nojenta, louca, perturbada, sufocante, mas divina. Vamos falar dela, do verbo. Tá aqui, ó, verbo. E o que nós temos a aprender sobre o verbo? Trabalha perspectivas temporais, ou seja, o verbo mexe com tempo, indica processo, ação, estado ou fenômeno natural. É variável, é bom destacar, é variável em modo, em tempo, em número, em pessoa, em aspecto e em voz. Claro que você está muito mais habituado a ver o verbo variável em modo, né? Em tempo, em número e pessoa. Esse aspecto e voz aqui é o que eu vou trazer para vocês com um adendo, levando em consideração o que poucos gramáticos falam e eu acabo concordando, né? Aquele que diz que o verbo é variável em modo, tempo, número e pessoa, tá certo. Mas quem fala que ele também se flexiona em voz e em aspecto, também tá certo, porque há respaldo para isso, tá bom? Sem ele não existe oração. Porque toda vez que eu tenho oração, eu preciso de verbo ou locução verbal. Verbo ou locução verbal. Tá bom? E possui 3 conjugações, né? Que são os verbos terminados em AR, ER e IR. Né? Futuramente, você vai ver que quando o verbo termina em AR, ele é um verbo de primeira conjugação. ER, ele é um verbo de segunda conjugação. IR, ele é um verbo de terceira conjugação. Beleza? É a vogal temática, que lá em processo de formação das palavras nós iremos estudar, é a vogal temática que, na verdade, determina como esse verbo é formatado. Beleza? Olha aí, vamos ver algumas perspectivas verbais. Ó. Primeiro passo, é claro, é achar o Todo-Poderoso. Os alunos se entreteram na diversão escolar e se você for ver alguns verbos, galera, eles são verbos derivados. Por exemplo, o verbo entreter, ele é derivado do verbo ter. Tá aqui, derivado do verbo ter. Só que quando você conjuga o verbo ter, você vê assim, ó, ele teve, tu teves, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Então não é entreteram. O correto é o quê? Entretiveram. Aí, o detalhe, olha o verbo ter bem aqui, ó. Tá vendo? Porque muitos verbos são derivados. Por exemplo, repor, compor, recompor, dispor são derivados do verbo pôr. Prever é derivado do verbo ver. Reter, conter, manter, entreter é derivado do ter. Então você não conjuga o derivado, você conjuga o primeiro, o primitivo, para dar bom, né? A polícia rapidamente interviu no acidente. Não sei se você viu, mas aqui é o verbo intervir. E esse verbo intervir é derivado do verbo vir. Então, perceba que é uma ação passada. Então, eu vi, tu viste, ele viu. Não é o verbo ver, é o verbo vir, tá bom? Quando ele coloca interviu, aqui parece que é o verbo ver, mas não é o verbo ver. Aqui é o verbo vir, como você está vendo aqui. Então, eu vim, tu vieste, ele veio. Então, a polícia rapidamente interveio. Olha o verbo vir bem aqui. Pegou a parada? Beleza? Captou a mensagem? Tem mais, ó. Se propormos uma mudança política, certamente conseguiremos, ó. Se propormos. Você sabe que aí ele é derivado do verbo por, né? Por. E quando ele coloca se propormos, já sabe que aqui é o verbo por,
Então, você vai conjugar o verbo por nesse tempo e nesse modo. Como aí ele fala se propormos, é uma ação que ele não fez, pretende fazer ou não. Pretende propor ou não. Essa hipótese, essa suposição, isso é o modo subjuntivo. Então, quando ele coloca para você se propormos, se você parar para analisar, não deveria ser propormos, tá, vaso? Tá bom? Aí, ó, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos. Então, o correto é se propusermos. Olha o pusermos aqui, ó. Ó, tá bem? Beleza? Tá aí. Isso aí é uma das recomendações. Entretiveram é passado, interveio é passado, propusermos é futuro. Cada verbo tem sua peculiaridade, tem sua análise. Esses três aí, o verbo ter, vir e pôr, são dos verbos mais utilizados em flexão verbal e nesta aula nós iremos falar mais disso. Beleza? Então, fica ligado, porque vale muito a pena. Bora pegar essa posse aí, irmão. Quando nós falamos em modo, nós temos aqui, ó, as maneiras de um fato realizar. Maneiras de um fato realizar. Nós temos o modo indicativo, e esse modo indicativo, ele sempre vai exprimir um fato certo, positivo, concreto. Enquanto que o modo subjuntivo exprime hipótese, dúvida, suposição, fato possível, duvidoso, tá bom? E o imperativo exprime ordem, pedido, sugestão, conselho, pedido de novo. E na cara fica assim, ó, cala a boca. Quando eu digo cala a boca, você vai dizer assim, Silvio, para mim isso aí é um fato certo. Não é não, herege. Quando você diz cala a boca, você destina essa mensagem a alguém. Então esse verbo aqui, ó, ele está no modo imperativo. Esse cala a boca pode ser uma ordem? Pode ser um pedido? Não sei, pode ser uma sugestão? Quem sabe, né? Se você estudasse mais, faria uma boa prova. Quando ele coloca para você, deixa eu até marcar os nossos verbos, quando ele coloca para você, se você estudasse mais, faria uma boa prova, esse estudasse não é um fato concreto, é um fato possível. Então eu tenho aqui esse verbo que está no modo subjuntivo. Quando eu digo faria, eu tenho uma certeza, ainda que a certeza venha consequente a uma hipótese. Qual é a hipótese? Estudasse, né? Embora todo o texto trabalhe um fato hipotético, esse faria trabalha um fato possível. Então, faria está no indicativo. Beleza? Hoje vou ao estádio do Corinthians. Esse voo aí é um fato concreto, né? Certo, positivo. Então, aqui eu tenho o indicativo, não é verdade? Por favor, voltem cedo. Quando a pessoa vai lá e coloca voltem cedo, pode ser uma ordem? Pode. Pode ser um pedido, uma sugestão? Pode também. Não é fato possível, não é fato certo, mas pode ser uma sugestão. Então aqui eu tenho o modo imperativo. Você percebeu que eu não fiz aqui as subclassificações, né? Será presente, será passado, que tem o nome de pretérito, será futuro. É apenas reconhecimento semântico do modo. Porque se eu falo que são as maneiras, eu vou ter que verificar perante a semântica, que é a vertente gramatical que trabalha com o sentido e até mesmo a noção dos vocábulos, como isso realmente pode ocorrer. De boa? Beleza? Bora! Olha aí, ó. Quando nós falamos em tempo, nós temos o tempo presente. E claro que quando nós falamos no tempo presente, a primeira coisa que nós precisamos ver é que nós temos dois presentes, né? O primeiro presente é o presente do indicativo e o outro presente é o presente do subjuntivo. Quando você começa a perceber quais são os modos, tudo funciona melhor para você, entendeu? Então eu tenho aí esses caras. Deixa eu só diminuir essa chave aqui e deixar uma coisa mais fofa para você que vai passar e obviamente vai pagar um açaí para mim, porque você é de Deus, você é um dos nossos e não um dos nossos inimigos. Presente do indicativo,
Você sabe que o indicativo é uma certeza e presente do subjuntivo, que é uma hipótese, tá bom? Aí nós entramos na seara do pretérito, cara. O pretérito é uma coisa interessante, é uma seara grande, né? Nós temos aqui o pretérito perfeito. Tem um pretérito perfeito lá no indicativo. Você tem um pretérito imperfeito. E você tem um pretérito perfeito no indicativo e no subjuntivo. E você tem um pretérito mais que perfeito. E esse pretérito mais que perfeito também é no indicativo. Não é verdade? E aí você praticamente finaliza os seus pretéritos. E claro que cada pretérito tem uma condição para aparecer. Cada pretérito aparece dentro de uma condição. E nós temos também aqui, ó, o nosso futuro, né? Que não são muitos, né? Você tem basicamente 2 futuros. Você parar para analisar, você tem o futuro do presente, que faz parte do modo indicativo. Você tem o futuro do pretérito, que faz parte do modo indicativo. E você tem o futuro, que é só chamado de futuro do subjuntivo. Só isso, né? Nada mais, nada mais. Futuro do subjuntivo. Mas eu queria, de antemão, fazer uma subclassificação desses pretéritos, né? E ver para você em que consiste o pretérito perfeito. Toda vez que você achar pretérito perfeito, eu quero que você pense em quê? Em uma ação concluída. Ação concluída, terminada. Beleza? Falou que é pretérito perfeito, eu tenho ação concluída, ação terminada. Quando eu tenho pretérito imperfeito, e esse imperfeito é imperfeito no indicativo, eu quero que você pense em 2 situações. A primeira situação é que é uma ação interrompida. Estava lavando o carro quando a água acabou. Ó, estava lavando é uma ação do passado, mas é um passado não concluído, é um passado inacabado. Então eu tenho ali um pretérito imperfeito, ação interrompida, inacabada, né? E a outra ação é uma ação repetida, continuada. Ação repetida, ação continuada, beleza? Aí, quando nós chegarmos a ver o pretérito imperfeito, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo, eu quero que você seja muito sagaz. Por quê? Porque todo pretérito perfeito imperfeito do subjuntivo, ele traz uma desinência. Essa desinência são as terminações. Terminação SSE. Estudasse, vendesse, partisse, estudássemos, vendesseis, partissem. Não tem para onde correr, né? É uma hipótese, só que é uma hipótese que poderia ter ocorrido no passado. Essa é que é a ideia de passado. Aí não tem a ideia de acabado e inacabado, não. Tá bom? E aí, quero falar de um cara que gera muita dúvida, né? Que é o pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito trabalha com ação concluída anterior a outra. Cara, que invocado, né? Claro que vai aparecer para você e você vai conseguir levar muito bem e entender como é que funciona isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que o pretérito mais que perfeito trabalha com ações concluídas, que foram feitas depois de outras, tá bom? Então são ações concluídas anteriores a outras, não? Anteriores a outras, tá bom? Bora lá. Número, né? Percebo claramente que esses jovens se amam. Quando eu falo em número, obviamente você está falando de quê? Você fala de singular
e plural. Só que as pessoas gramaticais, elas mostram para você como é que funciona isso, né? Eu tenho aqui eu, tu, ele, pode ser ela também, nós, vós, eles, pode ser elas. Bacana? E aí você consegue perceber muito bem, ó. Percebo claramente que esses jovens se amam. Quando ele coloca aqui para você percebo, você ao conjugar esse verbo, você já sabe que a pessoa gramatical que está aí é eu. Logo, eu tenho o meu número que é singular. E você diz, percebo claramente que esses jovens se amam, né? Olha a desinênciazinha aqui, ó. E perceba que esse verbo, ele se liga a quê? A jovens, né? Que é um substantivo e pode naturalmente ser substituído por eles. Então aqui você percebe que este verbo aqui, ele é um verbo que é ligado à terceira pessoa do plural, que é a pessoa eles, ou até mesmo elas. Então nós temos aqui plural. Beleza? Você já viu pessoa, já sabe como é número, já reconheceu o modo, já sabe a subclassificação dos tempos, agora você vai arrebentar. Quando você fala eu planto, tu plantas, ele planta, note que todas essas ações aqui são ações que acontecem no momento da fala. Se é momento da fala, todas elas estão no presente. E que presente é esse? Presente do indicativo. Por que não é subjuntivo? Porque não é hipótese para plantar. Pelo contrário, é aquilo que você já está plantando, está fazendo agora. Aí aparece. Tá bom? Agora eu quero falar de uma parada interessantíssima, que é o aspecto do verbo. Olha aí, aspecto. Quando eu falo que o aspecto do meu verbo é um aspecto durativo, é porque o processo dura. Ou seja, continuou, continua. É progressivo, ele vai evoluindo, tá bom? Eu não vou encher a tela porque eu quero ficar olhando para a sua cara e eu quero que você olhe para esse rosto lindo que Deus preparou com muito carinho, né? Se eu tenho um aspecto que é habitual, até porque quando nós falamos de aspecto, agora eu vou encher porque eu preciso que você preste atenção em todas as paradas. Quando nós falamos em aspecto, nós estamos falando em peculiaridades semânticas. Peculiaridades semânticas numa perspectiva temporal. Temporal, né? Ou seja, tudo vai depender do contexto, que é a situação comunicativa, que é a situação que fala, né? Que é os processos em que os verbos se encontram. Volta para mim. E aí eu tenho aqui o habitual, que é um fato que se repete. Fato que se repete. Deixa eu arrumar aqui. Fica aí, não dorme, que é um fato que se repete. Habitualmente, ou seja, há aí um hábito. Um hábito, beleza? Habitualmente. E aí, você tem aqui o aspecto pontual, momentâneo, que é um fato instantâneo, ó, no momento da fala, geralmente apela para o presente. Nós temos esse nome aqui, ó, inceptivo ou incoativo, que é um fato apresentado no início, ou seja, na origem de toda situação. Bacana? Fato cessativo vem do verbo cessar, que é um processo total, mas eu quero que você pense em início, meio e fim, tá bom? O fato iterativo ou frequentativo, que é uma repetição, que é um hábito, que é um costume e, acima de tudo, uma frequência. Geralmente, em frequência, você vai pensar em quê? No pretérito imperfeito, tá? E o iminencial, que é um fato prestes a ocorrer, porque iminencial pensa de iminência. Iminência é toda ação que está próxima de ocorrer ou próxima a acontecer, tá bom? Não fique desesperado, porque obviamente a prática vai te levar a entender melhor. Agora eu vou encher a tela para fazer tudo contigo, ó. Os editais serão divulgados. Aqui eu tenho um fato chamado locução verbal, concorda comigo?
Vou continuar marcando em tarja amarela. E aí eu tenho uma locução verbal que você vai já ver o que é isso aí. Não agora, mas na outra aula. E quando eu falo que os editais serão divulgados, que tipo de aspecto é esse? Se você for ver e analisar, é um aspecto iminencial. Iminêncial. Volta lá para o texto, você vai ver que é um fato, ó, prestes a acontecer ou prestes a ocorrer. Tenho falado muito sobre estudo verticalizado. Note que quando ele diz para você, tenho falado, você já tem que pensar numa parada interessante, porque se ele fala que ele tem falado, é porque isso aí, ó, está o quê? Está se repetindo. Ah, Silvio, mas o verbo está no presente, eu sei. Mas se ele está se repetindo, ele é um aspecto que frequentativo, reiterativo, mas eu vou colocar aqui para você um aspecto iterativo. Que você pode usar também, ó, o aspecto reiterativo, porque reiterar é repetir. Então, aspecto reiterativo. Malhei por 2 horas hoje. O cara fala que malhou, maromba, por 2 horas hoje. Quando ele fala que ele malhou, primeira coisa que tem que ver que é um verbo que está no pretérito perfeito. É uma ação que foi acabada. Mas, embora ele fale que malhou por 2 horas hoje, percebe que ele começou a malhação, que chegou a um aspecto medial da malhação e ele terminou a malhação. Então, é uma ação que tem o quê? Um processo de início, meio e fim. Então, é um aspecto cessativo, porque cessou. Cessativo, porque cessou, né? Comecei a estudar no seu concurso. Vai mandar muito bem. Comecei a estudar. Olhando para as perspectivas, comecei a estudar, você vê que é um fato que está começando. Opa! Se é um fato que está começando, é um fato inceptivo. Dentro da palavra inceptivo tem a palavra início. Então é inceptivo, porque está no seu início. Ó. Estou assistindo ao jogo do Corinthians. O recalcado tá se batendo agora em casa. Recalcado. Então, se você fala que você está assistindo, é porque aquela ação é momentânea, beleza? Aí você vai ver que é uma ação meramente o quê? Pontual. Pontual. No momento da fala, estou assistindo, estou vendo, né? Quero ver e por aí vai. Ó. Estudo português todos os dias. O verbo aí é estudar. Olhando para os conceitos que nos foram trazidos, né? E aí você vê, quando ele fala que ele estuda, olha o reforço aqui do adjunto adverbial, ó. Todos os dias, né? Você tem aqui um adjunto adverbial de tempo. Então, se ele coloca para você que ele estuda todos os dias, é porque é um fato totalmente o quê? Habitual. Habitual, porque acontece sempre. Gosto de estudar no inverno. Ai! Olha a locução verbal aí, não se esqueça. Eu tenho aqui, eu vou até diminuir aqui a letra. Eu tenho locução verbal na letra A. Eu tenho locução verbal na letra D. Eu tenho locução verbal na letra E. E tenho locução verbal na letra G. E se ele fala, gosto de estudar no inverno, né? E você vê que é o que tipo de aspecto? Quando ele fala que é um aspecto, né, que ele gosta de estudar no inverno, é um aspecto durativo. Durativo. Né? Gosto de estudar no inverno, você começa a olhar os processos, né, durativo, que um processo que continuou ou continua, né, e você tem aí um aspecto meramente durativo. Quando ele coloca, ó, estamos para viajar, você percebe que aqui é um aspecto de algo que está prestes a ocorrer. Então é também, ó, iminente.
Imenencial. Bacana? E aí, você vê, ó, Joana me beija o tempo todo. Ó o tempo todo aqui. Ê, Joana, para aí, mulher, vigia. Ó, o tempo todo. Se beija o tempo todo é um processo reiterativo, que é também chamado de iterativo. De boa? Tranquilo? Beleza? Olha aí, ó. Então, quando você vê esses aspectos, você praticamente já fica ligado, né, no modo como eles apresentam. Tem uma notícia boa para dar para você. Não é um conteúdo tão cobrado em provas de concurso, mas não é porque não é tão cobrado que você não vai aprender. E é claro, dá uma olhada, olha os conceitos, tudo vai ficar numa boa, e aí você fala comigo, manda uma mensagem pra gente que eu tiro sua dúvida. Então vamos lá, beijo no coração, já espero você para a próxima aula. Tchau!